Olá pessoal, vocês podem e devem seguir os seus sonhos, sem importar com nada. E mesmo que pareça que tudo está contra vocês, não se desesperem. No nosso planeta tem muitas pessoas que não desistiram, mesmo nas situações mais difíceis. O exemplo delas com certeza pode servir como uma fonte de inspiração para muitos. Então, vamos lá! Samuel Kubila. Samuel Kubila se considera o exemplo perfeito de que as desculpas são uma bobeira. E, na verdade, ele está certo. Este cara de Gana tem uma excelente forma física, um corpo perfeito, apesar de praticamente não ter condições. Não estamos exagerando não, este atleta africano treina em uma academia onde não existem equipamentos comuns. Aqui os equipamentos esportivos, como os halteres, por exemplo, são feitos de cimento e tubos de metal. Rodas de metal também são usadas. We have the squat rack, flat bench, the half bench, decline bench, pull-up bar, have the dips, pull-down machines, dumbbells, incline bench. Isso acontece porque Kubila mora longe da cidade onde há academias comuns e, além disso, ele é pobre demais para pagar por elas. Samuel se lembra perfeitamente do dia em que começou a treinar, se lembra da hora exata e até dos minutos. Aquele dia, o treinamento causou uma grande impressão nele, talvez até grande demais. No primeiro treinamento, o rapaz se empenhou tanto que no dia seguinte simplesmente não conseguia se endireitar. Ele não conseguia nem coçar as costas. O seu corpo doía tanto que Kubila queria abandonar os treinos para sempre, mas os seus amigos o convenceram a esperar. E valeu a pena, basta ver os resultados. Quanto ao treinamento, Samuel tem um horário fixo, mas pelo menos uma vez por semana ele treina um grupo muscular. Go. 15 seconds. Go. Às vezes, ele tenta treinar 2 vezes por dia para que os músculos sintam uma nova sensação, mas nem sempre funciona. Afinal, ele precisa trabalhar e ganhar dinheiro para ter como sobreviver. Geralmente, o atleta trabalha em canteiros de obras ou como segurança, e se tiver que escolher entre a academia e a oportunidade de trabalhar, infelizmente, ele tem que escolher o último. O mais interessante é que Samuel e seus colegas de academia não registram com precisão seus indicadores e às vezes nem sabem quantos quilos tem um ou outro peso. Eles trabalham com sensações. Kubila, no entanto, reconhece que se ele tivesse dinheiro para frequentar uma academia de alta qualidade, o seu progresso seria muito mais rápido. Ivo Zdarsky. Ivo Zdarsky é o fundador da Evil Prop Corporation, uma companhia norte-americana que fabrica hélices compostas para aeronaves caseiras e ultraleves e também para aerobarcos. Mas ele é conhecido não só por isso. Segundo o Daily Mail, Zdarsky estudava engenharia de aviação na Tchecoslováquia e projetava hélices. Mas devido à situação no país, ele não conseguia abrir seu próprio negócio. Então Ivo pediu um visto de saída, mas foi recusado. Isso não foi uma surpresa, afinal poucas pessoas conseguiram sair da cortina de ferro. Mas Zdarsky não desistiu. Como ele não tinha permissão para sair, ele decidiu resolver o assunto por conta própria. Mas atravessar a fronteira por terra era uma tarefa difícil. Então Ivo decidiu sobrevoá-la. Ele conseguiu seu próprio avião, ou melhor, uma asa delta com um motor de um carro, e aos 24 anos decidiu fugir. Era agosto de 1984, por volta das 3 da manhã, quando Zdarsky atravessou a fronteira e aterrissou em Viena. Lá ele pediu asilo político. Ele conseguiu vender seu avião caseiro para um museu alemão de veículos de evacuação e depois disso se mudou para Los Angeles, onde fundou sua própria empresa. Em 1997, Zdarsky decidiu se mudar para algum lugar próximo a uma pista de decolagem, onde poderia desenvolver seu próprio projeto de aeronave que pudesse ser um helicóptero e também um avião. Ele tropeçou em 400 acres no deserto de Utah e comprou o terreno por apenas $99 mil. Hoje em dia, Ivo vive em um enorme hangar de avião longe das pessoas. Isso porque só em uma sala dessas há lugar suficiente para suas grandes ideias. Cameron Smith.
Voar para o espaço é uma tarefa para profissionais, mas e os amadores que também sonham em voar para longe da Terra? Um morador de Portland chamado Cameron Smith tem a resposta. Este homem incrível fez o primeiro traje especial caseiro do mundo para voos na estratosfera, e isso é muito mais complicado do que parece à primeira vista. Não daria para usá-lo na Lua, mas a estratosfera já é um desafio bastante sério para o corpo humano. Sem um treinamento especial é simplesmente mortal distanciar-se tanto da Terra. Por que Cameron não tentou ser astronauta? Dizem que o problema é a sua visão imperfeita que o fez reprovar o exame físico para ser astronauta. E ele também não tem dinheiro para um voo particular ao espaço como turista. Por isso, Cameron decidiu realizar seu sonho de ir ao espaço por conta própria. Ele comprou várias partes do futuro equipamento na internet, como uma roupa de mergulho, uma bomba de piscina, um capacete espacial soviético verdadeiro e muitas outras coisas. No total, ele gastou cerca de $30 mil e 10 anos de trabalho meticuloso no desenvolvimento do seu traje espacial. O Cameron enviou várias cartas aos astronautas da NASA para pedir conselhos e descobrir se todos os parâmetros foram levados em consideração para criar um traje confiável e seguro. Cameron espera subir além da linha de Armstrong, uma altura com pressão atmosférica incrivelmente baixa, onde o ponto de ebulição da água é igual à temperatura do corpo humano. We gotta pull the sides out. Watch your head. Em outras palavras, se você ultrapassar o limite de Armstrong sem um traje hermético, as lágrimas e a saliva da sua boca poderão ferver. Esperamos que o traje espacial feito em casa não falhe. Christine Ha. Em 2012, uma garota incomum chegou à seletiva do programa de culinária MasterChef dos Estados Unidos. Christine Ha impressionou o júri desde o primeiro segundo. Ela apareceu acompanhada pelo marido com uma bengala à frente do seu corpo. Logo ficou claro que ela sofria com uma doença que atingia seu nervo óptico. Christine começou a perder a visão quando tinha cerca de 20 anos e, apesar de ter se formado, acabou não conseguindo trabalhar em sua especialidade. Afinal, o que uma pessoa cega pode fazer? Algo onde a visão não é necessária. E acabou que cozinhar é uma dessas atividades. Para cozinhar, preciso confiar em outros sentidos, o cheiro, o sabor e o que sinto com as mãos. Preciso de muita organização para cozinhar às cegas, disse Christine. A mulher nunca aprendeu a cozinhar profissionalmente, ou seja, não fez nenhum curso. No entanto, durante muito tempo ela manteve um blog de culinária bastante popular. Como terminou essa história? Christine Ha não só foi a primeira participante cega do MasterChef, como se tornou a vencedora. Christine! Após sua vitória, ela lançou um livro de receitas que se tornou um best-seller nos Estados Unidos e logo abriu seu próprio restaurante. Em 2013, Christine começou a apresentar o show Four Senses ao lado de Carl Heinrich, vencedor da segunda temporada do Top Chef Canadá. Obviamente, este é um programa de culinária destinado a deficientes visuais. Para compensar a deficiência visual, o programa contém um grande número de descrições em áudio, onde eles contam o que está acontecendo na cozinha, o que fazem, quais alimentos tocam e que cheiro eles têm. Justo Galego. Justo Galego Martínez nasceu em 1925 numa família simples de camponeses. Na juventude ele virou monge, mas passou apenas 8 anos no mosteiro. Por causa de uma tuberculose, Justo teve que deixar o mosteiro e retornar à sua cidade natal. Foi então que ele teve a ideia de criar algo grandioso. Assim nasceu a ideia de construir uma catedral. Martínez recebeu terras de herança de seus pais. Ele vendeu um pouco dessas terras e ergueu sua própria catedral com o dinheiro. Vale lembrar que o Dom Justo não é nem pedreiro nem arquiteto. Ele não tem nada a ver com construção, mas quem se importa com esses detalhes? O ex-monge não tinha um plano claro nem um projeto. Tudo o que ele construiu surgiu da sua cabeça. A propósito, Justo também não recebeu permissão oficial das autoridades, mas ele está construindo em sua própria terra. Então, quem o proibirá? Todas as manhãs, o construtor autodidata se levanta às 6 horas e trabalha 10 horas por dia, exceto no domingo. Embora Justo trabalhe principalmente sozinho, durante
durante quase 20 anos ele foi assistido por um morador local, chamado Angel Lopes Sanchez. Ele também foi apoiado por 6 sobrinhos e voluntários ocasionais. Às vezes, Justo consulta especialistas às suas próprias custas. Além disso, várias organizações doam materiais para ele. De acordo com estimativas aproximadas, levará cerca de 15 anos a mais para concluir o templo, porque Justo o constrói sem a ajuda de um guindaste. Mas o construtor idoso já tem 94 anos. No entanto, ele continua fazendo o trabalho de sua vida e não pretende parar. Amberly Snyder. Uma carreira de sucesso como piloto profissional pode terminar a qualquer momento. Um acidente terrível que quase custa a vida e logo você já está confinado a uma cadeira de rodas. Foi o que aconteceu com Amberly Snyder, que sofreu um terrível acidente de carro em 2010, sem cinto de segurança, e em um segundo de distração ele perdeu o controle e bateu. Amberly ficou paralisada da cintura para baixo. Muitas pessoas simplesmente ficariam destruídas por essas circunstâncias, mas esta mulher não se deixou abater. Antes do acidente, ela costumava andar a cavalo e até era campeã de barrel racing. Por isso, Amberly decidiu que voltaria a sentar em uma sela. Apenas 4 meses após o acidente, ela voltou a montar. Ela começou a reensinar seus cavalos para que eles respondessem aos comandos de suas mãos e voz, em vez dos comandos de suas pernas. Agora, a Amberly é uma popular palestrante motivacional e semanalmente publica um vídeo para uma série chamada Wheelchair Wednesday, onde ela demonstra como as pessoas com deficiência lidam com as tarefas diárias. Além disso, ela ainda monta a cavalo, participa de competições e também trabalha como treinadora. Sheila Hill. Sheila Hill cresceu em um bairro pobre de São Francisco. Como muitos de seus amigos e conhecidos, ela foi forçada a abandonar a escola. Sheila simplesmente decidiu que isso não era para ela. Afinal, quem aprenderia a ler quando precisava ganhar a vida? Mas sua atitude mudou quando Sheila se tornou mãe. Uma vez seu filho perguntou por que ele deveria ir à escola se sua própria mãe não foi. E foi como se tivesse dado um estalo na cabeça de Sheila. Ela aprendeu a ler e recebeu um diploma do ensino médio através da Five Keys, uma organização que dá às pessoas a oportunidade de voltar a estudar. Hoje em dia, Hill trabalha para a Five Keys como embaixadora da comunidade. Ela vai a regiões pobres e oferece aos moradores a possibilidade de frequentar uma sala de aula móvel em um ônibus, onde qualquer um pode estudar. Hill não quer que ninguém tenha vergonha de não ter podido terminar a escola, portanto, ela sempre compartilha sua história e conta que houve uma época em que ela não sabia ler. Isso realmente ajuda. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.